E aí, galera, tá piscando, tá gravando. Vamos fazer o estudo para essa terça-feira, né, dia 26/5. Vamos vamos fazer um estudo desse gráfico. O mercado não tá fácil, né? Essa semana. Agora ele veio com muito pouco volume, com muito pouca volatilidade. Isso tem prejudicado bastante a gente que está operando, né? Nós não tivemos boas operações na conta do Healer. Precisamos começar a ensaiar uma recuperação, né? Ah, vamos lá então. Vamos para o vamos para o mercado, né? Antes vamos dar uma olhadinha aqui no começar um estudo aqui no EURUSD. Vamos pegar o semanal, né? Semanal ele realmente com muito pouca volatilidade, né? Muito pouca volatilidade. Olha o que a gente observou, né? Ele dentro dessa lateralização saiu da lateralização, né? Ele estava dentro dessa lateralização aqui, perfeito. A gente não sabe aqui ao certo, mas enfim, ele dentro acho que uma distribuição, né? E ele saiu da distribuição, testou, veio aqui embaixo, voltou um pouco acima. Assim, a leitura que eu faço pelo semanal é que a gente tem que a tendência primária do, do, do euro-dólar é de queda, né? É de queda. A tendência primária é de queda no semanal, no diário. Por quê? Porque ele faz esse movimento aqui, né? Ó, bom, ele vem subindo, né? Ele vem subindo, faz um topo, faz um fundo, faz um outro topo, e aí ele entra nessa região aqui de lateralização, perfeito? E aí ele sai da região de lateralização, fazendo esse fundo aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, vou retirar essas marcações e vou aumentar um pouquinho para a gente entender melhor o comportamento do gráfico, né? Então vou lá, novamente, vamos lá, vamos colocar aqui a lateralização, perfeito. Deixa eu colocar aqui a lateralização. Aí, ó, o mercado ele sai, ele faz um teste, né? E aí ele faz esse fundo, faz esse topo aqui e está começando a cair. Portanto, a minha impressão é que, a minha impressão não, o mercado indica que ele vai fazer esse movimento. Então nós vamos pensar em vendas a partir de agora, né? Nós vamos pensar em vendas a partir de agora. Mas o mercado está com muito pouco volume, né? Muito pouco volume. Tranquilo? O semanal e o diário nos indicam isso, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no vamos dar uma olhadinha aqui ó, a lateralização aqui mais uma vez, né? A gente vai marcar de novo a lateralização, tá? Aí vamos aqui no 4 horas, olha o 4 horas como é mais bem, mais fica mais claro isso. Ele faz esse topo, né? Testando. Aí ele faz esse fundo, ele faz esse topo. Aí esse fundo aqui ele acaba rejeitando, né? Ele faz esse topo e tá vindo, tá voltando, né? Voltando para testar. Perfeito? Ah, não, ele rompe, né? Se a gente for pegar aqui, ó, se a gente for pegar, a gente vê que ele rompe aqui essa região, né? E ele rompe esse topo aqui. A gente não sabe se isso daqui é uma captura de liquidez, né?
Mas o movimento que ele faz é esse daqui, ó. Ele vem, sai da lateralização, testa aquilo que era suporte, agora virou resistência, vem, faz esse fundo, não é? Faz esse topo, aí ele faz esse fundo mais baixo, né? Sobe, aí ele entra, ele faz o que a gente chama de flip, vai lá em cima e tá vindo para baixo, perfeito? Então, assim, o que que nos deixa confuso nessa leitura? É isso daqui, ó. Isso daqui nos deixa confuso, porque esse fundo aqui, ó, esse fundo deveria ter rompido este outro fundo, mas não rompeu, né? E ele, muito pelo contrário, ele vai lá em cima para testar esse outro topo aqui, ó. Ele testa esse topo aqui, ó, que é o último topo, perfeito? Ele testa e ele rompe levemente, né? E ele rompe, levemente não, ele rompe bastante, né? Então, isso pode indicar uma mudança de característica, perfeito? Pode indicar uma mudança de característica, que ele, para ele fazer isso daqui, ó, ele vem, faz, eu vou tentar ser o mais preciso possível para não, ó, aí ele faz esse fundo, ele faz este topo, aí ele faz o flip, aí faz este topo, rompendo este topo aqui, ó, e ele está vindo para cá. Então, se a gente for observar, neste ponto, quando ele rompe este topo aqui, a gente tem uma mudança de característica, tá certo? E o que que pode estar acontecendo? O que que pode estar acontecendo? O mercado pode virar aqui, ó, bem por aqui, certo? Fazer um verdadeiro flip, esse é o flip mesmo, né? Fazer o verdadeiro flip, ó, ele pode virar aqui e subir. Tranquilo? Ele pode fazer isso, porque este movimento do mercado aqui nos deixou muito confuso, ó. Essa região aqui, vou até marcar de vermelho aqui. Essa região onde ele trabalhou aqui, ó, nos deixou muito confuso, né? Por quê? Porque ele não dá uma direção correta, perfeito? Então, o que é que pode acontecer? E aí são as duas probabilidades, não há o que fazer, né? O que pode acontecer? Né? Ele pode vir aqui, fazer esse flip, nessa região, perdão. Ele pode fazer esse flip nessa região aqui, ó, tá? E subir. Ou ele pode vir para cair, né? Ou ele pode fazer esse movimento aqui. São os dois movimentos possíveis, além disso, né, uma lateralização. O fato é que, tanto ontem quanto hoje, muito pouco volume, uma baixíssima volatilidade, tá certo? E isso gera realmente uma indefinição, né? Uma indefinição. Então vamos esperar o mercado chegar. Então, na realidade a gente pode fazer duas coisas, né? Primeiro, na situação onde ele está, operar vendido. Operar vendido com o alvo aqui, ó, nessa região aqui, ó, tá? Operar vendido com o alvo nesta região aqui. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto, tá? E esperar, quando ele chegar aqui, esperar o mercado se definir. E se definir em quê? Se definir para ver se é um flip e ele vai para cima, ou se ele vai testar, romper e cair, tá? É isso que a gente precisa, fazer agora neste momento, tá?
É isso que a gente precisa fazer nesse momento. Ter cautela, mas de resto é operar vendido, não tem o que fazer. Tudo bem? Bom, essa é a leitura do EURUSD e a leitura do GBP-USD é uma leitura muito parecida, né? Muito parecida. Ó, olha só que coisa interessante. O GBP-USD, vou até trazer mais para cá, ele também está dentro de uma macrolateralização, né? Se eu fosse pensar em alguma coisa aqui, eu também pensaria numa venda, tá certo? Também pensaria numa venda, ó. Ele dentro dessa lateralização, ele vem, faz esse topo, faz esse fundo, vem aqui, já faz esse fundo aqui, perfeito, subiu e está descendo. Então ele pode realmente vir aqui. Então, eu penso em quê? Eu penso em uma venda, eu penso em operar vendido também no GBP USD, tá? Também penso operar vendido no GBP USD. Se a gente minimiza aqui, ó, se a gente minimiza, ó, com certeza é venda no GBP USD, tá? Inclusive dá pra gente meter uma vendinha aqui agora nesse exato momento e eu acho que a gente poderia vender também aqui, ó, sem muita convicção, né? Sem muita convicção, a gente fez uma vendinha aqui, tá? Vamos esperar, vamos colocar a nossa saída aqui, ok? Vou colocar a nossa saída aqui e o nosso stop a gente vê daqui a pouquinho, tá certo? Vamos esperar o mercado trabalhar, mas enfim. E por que eu fiz uma venda? Eu fiz uma venda porque ele saiu dessa região. Por que eu fiz essa venda aqui, ó, ao vivo, digamos assim? Porque ele sai dessa região de lateralização, ó. A gente pode estender isso para cá, tá? Então, olha só que coisa interessante. Sai dessa região de lateralização, né? A gente aprende lá com o Wyckoff, né? Que o mercado ele vai fazendo teste, captando liquidez, perfeito? Vai fazendo teste, captando liquidez. Ele tem essas capturas de liquidez aqui, ó, né? Ele não avança, depois ele cai muito, vem aqui embaixo, faz um teste, né? Depois ele entra para a zona de lateralização e aí ele começa a sair. Quando ele começa a sair, bom, isso me indica que ele vai vir testar pelo menos essa região aqui, ó. Pelo menos essa região aqui, né? Então, se ele vai vir testar pelo menos essa região, então vamos experimentar, ó. Nosso trade já está andando a nosso favor, coisa linda, né? Vamos ver se o mercado vai, se o mercado anda. Tranquilo? Dá uma olhadinha aqui. O mercado foi, né? Andando. Vai sair bem aqui, assim, ó. É um ponto que a gente acredita que o mercado vai vir buscar, tá certo? Bom, a leitura está feita dos dois mercados. Vamos esperar que dê o trade pra gente, tá certo? Entramos aí bem, um pouquinho atrasado, mas entramos bem, tá? Vamos interromper por aqui, tá piscando, tá gravando. Essa é o estudo de mercado do dia de hoje. Forte abraço a todos e até a próxima.